Um amor problemático de verão, capítulo 7. Atualmente, Taormina, Itália. Os italianos jantam de madrugada, pelo menos é essa minha impressão. No início de junho, na Sicília, o sol só se põe completamente muito depois das 8 da noite. Mas, quando Niota e eu chegamos cambaleando ao iluminado jardim do pátio, o céu já estava escuro. Não fosse pelo brilho das estrelas, eu não enxergaria onde o mar termina e o céu começa. O fato de sermos as últimas convidadas a aparecer para o jantar não ajuda, e ainda estamos uns 5 minutos atrasadas. Percorremos lado a lado o caminho de pedras, preparadas para nossa entrada constrangedora. Como todos conseguem ser tão pontuais? Murmura Niota no meu ouvido. Como nós não conseguimos? Rebato. A caminhada do quarto dela até ali levou uns 45 segundos no máximo. Chegar atrasada deve ser uma espécie de superpoder, e o problema de uma festa de casamento com 13 pessoas, incluindo ela, eu e uma criança de 1 ano e 4 meses, é que não temos como esconder nossa falta de educação. Todos já estão sentados a uma mesa retangular comprida que foi montada em uma plataforma de pedra bem no meio do jardim exuberante. Cordões de luzinhas se cruzam no alto como um dossel, lançando um brilho dourado caloroso sobre a toalha branca imaculada e os centros de mesa de flores do campo. Quando a brisa do mar sopra, a chama das velas aninhadas em vasinhos de terracota tremulam, fazendo os copos brilharem. Luzes vermelhas pendem das árvores mais próximas, cipestres e oliveiras, como se demarcassem a fronteira entre o casarão e seus bosques. Atrás disso tudo, uma silhueta solene, iluminada pelo luar, parece vigiar todo o leste da Sicília, o Monte Etna. Muitos convidados já estão bebericando vinhos tintos escuros e doses de algo que cintila em laranja neon. Pelo menos 3 conversas animadas acontecem ao mesmo tempo, altas, mesmo em meio ao coro hipnótico das cigarras. Quando Minnie late e sai correndo na minha direção como se eu fosse um soldado voltando de 100 anos longe, todas as conversas param. Tisha nos avista e começa a bater na taça com uma faca. Se prepare, sussurra Niota. Hoje, esses otários não vão calar a boca. Finalmente, declara seu irmão. Elas chegaram, nossas convidadas especiais, nos agraciando com sua presença inestimável. Todas dão risada. Sinto meu rosto esquentar. Niota faz uma referência graciosa e murmura: Meu Jesus Cristinho, por que não fizeste de mim filha única? Mas seu sorriso nem se mexe. É como ventriloquismo. Para as batalhas mais difíceis, os soldados mais fortes, sussurros, buscando o olhar de Ru. Desculpe, falo, só com o movimento dos lábios enquanto acaricio o Minnie. Eu poderia me aproximar para abraçá-la, talvez até dizer quanto está linda com aquele vestido branco e a trança embutida, só que ela ia detestar. Rui dá de ombros com um sorrisinho caloroso. O que vocês têm a dizer em sua defesa? Pergunta Tisha, com o braço apoiado nas costas da cadeira de seu noivo, Diego. Ele é um desses caras que trabalham com tecnologia no Silicon Hills. Eu queria muito achá-lo irritante por fazer parte do grupo que está arruinando minha estranha cidadezinha. Infelizmente, ele frustrou meus planos. É um querido e nunca apareceu vestindo um coletinho de Patagônia, dirigindo um Tesla Cybertruck ou bebendo aquelas shakes que substituem as refeições. Sigo um alerta máximo, mas aceno quando ele sorri para mim. Acho que pode deixar passar dessa vez, amor. Aposto que elas têm uma ótima desculpa. Por exemplo, ele dá de ombros. O cérebro delas ainda não está completamente formado? Ah, sim, o córtex pré-frontal inacabado da juventude. Niota revira os olhos. Tish, não precisa ficar com inveja só porque a festa não começa enquanto eu não chego. A gente ficou conversando e perdeu a hora. Estávamos falando de garotas escrotinhas que ficam agindo como se fossem superiores, embora sejam famosas por terem feito xixi na cama até a adolescência. Eu tinha 9 anos. Eu não disse que estava falando de você? E tive um pesadelo. E você na defensiva desse jeito? Por que será?
Nyota se senta em frente à irmã, pronta para passar a noite implicando com ela. Tisha é a melhor amiga de Ru desde a infância, e por um tempo fiquei ressentida por meu irmão não ter se apaixonado por ela. Eu nunca disse isso em voz alta, e espero levar essa informação para o túmulo, mas ainda do que o fato de eu ter comido uma balinha de maconha e mandado mensagem para Malala dizendo que eu tinha certeza que seríamos melhores amigas. Mais ainda do que o fato que coloquei em todas as provas de história do 9º ano e não sei nada sobre a Primeira Guerra Mundial. Mais ainda do que o nome da pessoa com quem fantasia enquanto me masturbo há 3 anos. Mas, quando conheci Tisha, foi tão fácil conversar com ela. Ela ria das minhas piadas e não deixava a conversa cair em um silêncio constrangedor. E se permitiu gostar de mim. Enquanto isso, Ru, no início do seu relacionamento com Eli, quando eu ainda morava com meu irmão, ela era fria e desconfiada. Ela não gostava de mim, eu pensava. Preferia que eu não estivesse por perto. Eu tinha medo de que o fato de ela não gostar de mim afastasse a única família que me restava depois de eu ter reencontrado com meu irmão. Aí, sim, eu saberia da verdade, o que estar sozinha no mundo. Mas ele estava nas nuvens. Posso ter sido uma irmã ciumenta, possessiva e malcriada, mas não era cruel a ponto de querer tirar essa felicidade da sua vida. Então continuei tentando. Enfrentei a dança delicada entre nós duas na cozinha silenciosa. Os sorrisos forçados quando eu voltava para casa depois da aula, e Rui me encarava com aqueles olhos azuis sérios e arregalados. Eu me desafiei a conquistar pelo menos sua tolerância. Então, certa manhã, alguns meses após ela ter entrado em nossa vida e tumultuado tudo, Ru apareceu lá, em casa. Sinto muito. Ele viajou e vai passar a semana toda lá a trabalho. Ele deve ter se esquecido de te avisar. Eu vim por você, respondeu ela, a voz baixa e ele rouca, mas firme. Feliz aniversário, Maia. Ela estendeu um vaso e eu aceitei. Uma planta de folhas largas e verde claras brotava da cerâmica. É uma pepilância, explicou ela, uma espécie de pepino. Percebi que você gosta de Plix e pensei que podia gostar desse. Eles são menorzinhos, mais ou menos do tamanho da ponta do seu dedo, e são mais azedos que os pepinos normais. Você disse pepilância? Isso não é um cruzamento do pepino com melancia, embora esse seja um equívoco comum, mas são da mesma família das curcubitáceas. Conforme ele for crescendo, talvez você precise transplantar para um vaso maior. Ela parou de falar de repente, baixou a cabeça e eu me senti uma idiota. Ru não era fria, má ou arrogante. Ela não me odiava, ela era tímida. Eu a encarei sem saber o que dizer. E talvez tenha comunicado isso em código Morse sem querer, porque ela acrescentou, quase em um sussurro. O problema não é você, Maia. Você tem sido muito acolhedora e fico grata por isso, mas nem sempre consigo demonstrar. Não sou muito boa nisso. Nisso? Ela soltou um suspiro, assentiu. Nisso, deveria ter sido uma afirmação obscura, incompreensível, mas o alívio que senti foi como de voltar à superfície depois de semanas embaixo da água. Então, me ocorreu que talvez Ru não risse muito por ter dificuldade de saber se as pessoas estavam rindo dela ou com ela, que ela não falava nada porque não sabia o que dizer, e que eu podia ser um pouco menos autocentrada. O silêncio não me incomoda, eu dei de ombros. Ru não disse nada. Ficou esperando que eu concluísse a frase. E naquele momento eu soube exatamente porque Eli tinha se apaixonado loucamente por ela. Não me incomoda, repeti, desde que você não esteja planejando convencer meu irmão de que eu sou uma inútil. Isso a fez hesitar. Eli adora você. Sério? Às vezes fico com medo porque, você sabe, nem sempre tivemos uma boa relação. Ru assentiu. E eu não tenho mais ninguém, concluí. Eu entendo. Eu tenho um irmão mais novo, mas ele... As coisas não estão correndo muito bem entre a gente. Ficamos olhando uma para outra. Eu não disse que se ela quisesse uma irmã, eu podia cumprir esse papel. Ela não disse que se eu quisesse uma família maior, podia contar com ela. Na verdade, nenhuma de nós disse muita coisa, mas tudo mudou. Coloquei o vaso de pepilância na varanda dos fundos e a planta não só deu frutos, como ela tinha prometido, como também parou de crescer. Então, eu a deixei aos cuidados de Ru, que àquela altura já estava praticamente morando com a gente. Ela salvou a planta da morte iminente e eu passei a ter uns pepininhos fofos, do tamanho de uma uva,
e uma futura cunhada com quem podia passar horas no sofá estudando enquanto ela lia livros chatos de não ficção. De vez em quando, olhávamos uma para outra, trocávamos um sorriso e voltávamos à nossa solidão juntas. Algumas semanas depois, quando Jade começou a procurar apartamento, ela percebeu que não arrumaria grande coisa se não encontrasse alguém com quem dividir. Eu posso ir morar com ela. Você quer que eu me mude? Perguntei ao meu irmão. Sinceramente? Sinceramente. Ele fez que não com a cabeça. Não, e Ru também não quer. Gostamos de ter você por perto. Ela tem medo de que você suma da nossa vida e... talvez eu também tenha. Eu não faria isso. Ele ergueu a sobrancelha. De novo. Ele deu risada. Sei que você não vai morar com seu irmão mais velho pelo resto da vida, mas eu adoraria ter você por perto, só para você passear com o meu cachorro. Claro, disse ele muito sério. Assenti, com a mesma seriedade. Eu também preciso de você por perto, só por causa de eu precisar de um órgão. Que inusitado. E foi assim que Jade e eu acabamos encontrando um apartamento que ficava a 5 minutos de distância. Nunca imaginei que Ru e Ali fossem se casar em outro país, principalmente considerando as dificuldades que ela tem em socializar. Mas ninguém nesse grupo jamais exigiria dela mais do que Ru estivesse disposta a dar. Ninguém aqui é babaca, exceto talvez. Meus olhos encontraram uma figura parada sobre um cordão de luzinhas e voltam imediatamente à segurança da mesa. Guardei um lugar para você ao meu lado. Desmina-me, e me sinto grata e aliviada, como se tivesse guardado um lugar para mim no recreio. Ela estende os braços e eu me inclino para abraçá-la. Seu cabelo escuro e liso cheira a talco de bebê e a mesma fragrância cítrica que ela estava usando quando me abraçou pela primeira vez, no velório do meu pai. Mina-me, coloca meu cabelo atrás das minhas orelhas e examina meu rosto. Há algo de maternal nesse gesto, mas diferente de quando o Connor me chamava de garota, isso não me irrita. Ela conquistou esse direito quando me ensinou a colocar absorvente. Acompanhou todo o processo de inscrição em universidades e me dissuadiu de raspar as sobrancelhas pelo menos 2 vezes. E se o fato de ela ser ex de Connor faz com que isso tudo seja estranho, prefiro não pensar no assunto. Você parece cansada. Vou dormir. Muito essa noite. E é isso. O marido dela, uma presença sólida, constante e silenciosa ao seu lado, solta um gruído. Eu gosto muito de você, mas não peço para exprimir isso em uma frase. É o significado. E Sua Majestade? Pergunto. Está apaixonado pelo perfume dos jasmins. Então, Hark foi com ela até a árvore para ela ver as flores de perto. Ei, Cade, tem alguém aqui que quer você. Quando Cade me vê, seu rosto se ilumina, mais que as luzes em voltas. Ela estende as mãozinhas para mim. E aí, princesa? Digo, acenando e ignorando o homem que está com ela no colo. Madá, exclama ela. E é o mais próximo que consegue chegar a dizer meu nome. Ela é de alguma forma a mistura perfeita da mãe com o pai. Cabelo castanho e olhos escuros, pequena e rechonchuda. Antes de Kaed, eu nunca tivera contato com crianças pequenas. Acho que quero uma dessas. Falei para Minami no dia que ela nasceu. Ou 3. E quero que sejam iguais a ela. Foi assim que me tornei a babá oficial de Kaed. Desde que voltei da Suíça, cuido dela quase todos os dias. Minami comentou. É muito trabalho não remunerado. Você não preferia estar na rua com seus amigos? Às 8:30 da manhã? Ou, sei lá, andando de skate, passando trote, se metendo com fissão nuclear. Não sei o que as pessoas de 20 e poucos anos fazem hoje em dia. Está brincando? Eu amo ficar com Kaed. Ela é minha melhor amiga. Não é? Kaed abriu um sorriso largo, cheio de dentinhos, e estendeu o polvo de pelúcia para mim. Um sim bastante óbvio. O problema é que eu até posso ser sua melhor amiga, mas não sou a única. Então Maia chega e eu sou deixado de lado, é? Diz Connor, em um tom falsamente mal-humorado, e faz cócegas naquela barriguinha redonda, o que a faz gargalhar. É trágico notar o quanto ela gosta dele. Eu achava que crianças viessem com um detector de babacas embutido, como os cachorros. Pensando bem, Minami também é dado a buscar o carinho do inimigo.
Pensando bem, Minnie também é dado a buscar o carinho do inimigo. E aí, garotinha? Os bracinhos de Kaed envolvem meu pescoço. A mão de Connor toca a minha e fica ali para garantir que a bebê está segura. Cuidado, murmurei ele, sem soltar. Ela está mais pesada. Pode soltar, eu. Olho para Connor, o que é um erro. Meu olhar encontra o dele. Tem algo ali, uma espécie de tristeza reservada, escondida, resignada, que me lembra da primeira vez que ela colocou o Kaed em meu colo. Estou segurando, digo com firmeza. Connor assente devagar e volta para sua cadeira. Capítulo 8. Eu me sento com Kaed no colo e ela me dá um lindo beijinho melequento. Desculpa, diz Minami, limpando meu rosto. Estamos trabalhando para superar essa tendência a compartilhar fluidos corporais. Você conhece todo mundo aqui, né? Aham, respondo. Embora não devesse, meus olhos imediatamente saltam para Connor, que está conversando com Nyota, Avery e... Na verdade, a loira eu não conheço. Ah, claro, é a Tamhin. Você vai adorar ela. Tamhin é uma querida, é irlandesa. Quero só ver você ouvindo Hark e ela conversando. Prato de pães, rolinhos de berinjela e tomates secos são colocados à nossa frente. Meu Deus, isso tudo está com a cara maravilhosa. Todos riem, comem e bebem de copos que são reabastecidos constantemente. Eu me concentro em dissuadir Kaed de brincar com os o pimenteiro e comer algumas garrafas de frango desfiado. Respiro fundo, sinto o aroma de citronela e brinco de aviãozinho com a menina, pousando naquela boca faminta. Meu olhar, no entanto, desvia o tempo todo para Tamhin. O rosto comprido, a boca grande, a pele clara. Algo em seus traços me deixa sem fôlego. É uma mulher que poderia facilmente ganhar dinheiro com sua aparência. Ela ri da conversa ao seu redor e pega um pãozinho do prato de Connor. Um gesto descontraído, íntimo. Ele disse o quê? Pergunta Nyota, do outro lado da mesa. Acho que o fim do expediente o fez se lembrar da inevitabilidade da morte. Connor balança a cabeça. Avery, se você falar desse assunto na próxima reunião do conselho, eu vou mudar o nome da Harkness para o seu. Ele é bem capaz de fazer isso mesmo, disse Tamhin. Seu olhar cruza com o meu, e ela abre um sorrisinho gentil. Fico vermelha, muito, e sinto um alívio quando alguém diz. E aí, Maia, fiquei sabendo que vamos ser colegas. Eu me viro para o homem sentado à minha direita. Oh, meu Deus, Paul? Eu mesmo. Consegui trocar um abraço desajeitado por cima da cabeça de Kaed. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Um tempinho, acho que desde aquela vez que... Não vai falar do macarrão com queijo. Você vomitou macarrão com queijo em mim. Isso não é verdade. A gente se encontrou pelo menos 2 vezes depois disso. E nas 2 você fez questão de me lembrar desse incidente. Touché, disse ele. Atrás dos óculos de armação de metal, olhos azul claro se estreitam em um sorriso. Só então paro para pensar no que ele disse. Espere. Como assim? Vamos ser colegas. Você vai trabalhar na Chanches, não vai? Os semicondutores de lá são da última geração. Você vai amar a empresa. Ele está trabalhando sobre a empresa da Califórnia, Ele está falando sobre a empresa da Califórnia, que é pioneira em tecnologia de chips, e me ofereceu uma quantidade obscena de dinheiro para que eu trabalhasse para eles. Como você sabe disso? Estou fazendo pesquisa e desenvolvimento para eles, há uns 2 meses, e seu nome tem aparecido bastante. Quando ele disse à diretora que você talvez entrasse para a indústria, eles se esforçaram muito para recrutar você. Aliás, parabéns pelo prêmio da jovem pesquisadora. Inclina a cabeça. Você sabe bastante sobre a minha vida. É porque eu vivo me gabando de você, diz ele, a algumas cadeiras de distância. E não vou parar de falar das suas conquistas, nem adianta pedir. Acho que ele está vivendo os sonhos de cientistas malucos desde dele através de você. Sussurra Minami. Ela abre um sorriso caloroso, mas sinto um frio na barriga. Solta o garfo. Na verdade, ainda não aceitei a proposta da Sanches, digo a Paul. Estou na dúvida entre eles e... Ah, sim, o cargo do Mitch, né? Diz Paul, assentindo. Fiquei sabendo que envolve um projeto no Fermilab. Eu perguntaria como você sabe disso, mas... Lanço um olhar para Eli, que já não está mais prestando atenção na conversa, e sussurra alguma coisa no ouvido de Ru, fazendo-a rir.
Sempre que encontro Lee, ele passa uns 20 minutos me atualizando sobre o quanto você é incrível, antes de me dar oi. E enquanto ele fala, você só consegue pensar no cheddar vomitado no seu colo? Sempre. Os olhos de Paul percorrem meu rosto, e com Kaede no meu colo, o pouco que ele consegue ver do macacão amarelo que vesti para o jantar. Você está diferente de antes, quero dizer. Dou risada. Por que não estou comendo macarrão com queijo? Não, porque... Seu olhar desce por um instante até meus ombros, mas logo volta aos meus olhos. Você está igual, respondo. Paul sempre foi bonitinho, cabelo loiro ondulado, covinhas. Ele é uns 4 anos mais velho que eu. Aos 12, claro que tive uma apaixonite por ele, que era generoso e aparentemente não percebia que eu corava e saía correndo para o meu quarto assim que ele entrava em nossa casa, embora com certeza percebesse. Então, diz ele pigarreando, você já se decidiu? Indústria ou academia? Ainda não. E está pendendo para? Mordo o lábio inferior. O pouco que comi se revira em meu estômago. A Torre de Marfim sempre carente de recursos ou uma empresa enorme que prioriza o lucro em detrimento da curiosidade científica. Quando eu decidir, você vai ser o primeiro a saber. E antes que Paul possa verbalizar o mas que parece estar se formando em seus lábios, eu me viro para a pessoa sentada diante dele. Ei, Alex, digo chamando seu irmão. E aí, garota? Responde ele, um pouco alto. Axel jogava hóquei com Eli na faculdade e depois foi para a Liga Nacional, tornando-se incrivelmente popular entre minhas colegas de escola, a quem eu nunca deveria ter revelado que o conhecia. Não posso negar que ele é bonito, mas seu estilo é muita teta, shake de proteína. Quer que eu levante algo pesado para você? Para realmente chamar minha atenção. Pelo que sei, ele e Eli não tinham limites nas festas. Pelo que sei, Axel ainda não tem. Você ainda joga na Filadélfia? Ele reage, como se eu tivesse pedido as entranhas de seu gatinho de estimação para fazer uma sopa. Cara, diz ele balançando a cabeça, cabisbaixo. Então se vira para Tisha e pede a ela que lhe passe o azeite. Impressionante, sussurra Paul. Fico atônita. O que eu fiz? Em poucas palavras, você conseguiu destruir a paz de espírito do meu acompanhante, Maya. Ah, merda. Ele joga no Pittsburgh Penguins, rival da Filadélfia. Paul balança a cabeça em reprovação. Você não acompanha as movimentações da Conferência Leste? Não sou muito ligada em esportes. Isso me absolve? Não sei. Vamos perguntar ao Axel. Trocamos olhares por um instante, achando graça, até que Kaede agarra um pedaço de melão grande demais para sua boca. Você veio mesmo como acompanhante do seu irmão? Quer dizer, nunca que um Pittsburgh Penguin estaria disponível assim. Digo num tom de voz mais alto que o normal. Ou Axel não me ouve, ou não está pronto para me perdoar. Infelizmente, esse Pittsburgh Penguin não consegue manter a atenção por tempo bastante para namorar? Eu ia falar ter uma conversa. No meu caso, o fungo resistente na minha unha do pé não anda ajudando muito. E você? Ah, quando eu era criança, tive uma brotoeja no pulso, mas... O que eu quero saber é se veio sozinha. Ah, dou risada. Vim. O sorriso dele aumenta. Fico esperando o friozinho na barriga, que meu coração acelere, uma pontinha de interesse, em vão. Esse tem sido um problema recorrente. Meu olhar busca Connor, que pediu licença para atender a uma ligação perto da mureta de pedra. Ele agora está olhando para o penhasco, meio encoberto pela sombra. Talvez seja hora de fazer alguma coisa para resolver esse problema, Maya. Afinal, é legal conversar com Paul. Fácil. Quando o primeiro prato chega, penne com molho branco e pedaços de salmão, eu já sei tudo sobre seu projeto de braço mecânico e ele me chamou de pirralha um total de 0 vezes. Somos os excluídos, penso. Os únicos que não se envolvem quando uma discussão a respeito de um acordo comercial toma a mesa. Nyota e Connor, liderando lados opostos, com o prazer argumentativo próprio daqueles que amam discordar a respeito de seus interesses em comum. Ele ri várias vezes. Connor, quero dizer, muitas vezes em relação a algo que a Very diz. 1 ou 2 vezes após cochichar algo com Tanrin. Cada vez que ele ri, meu estômago pergunta gentilmente se eu não posso só desmontar no chão. Não respondo, categórica. Neste campo, a gente aguenta. Antes da sobremesa, uma mulher escultural e sorridente, cujo vocabulário em língua inglesa parece se resumir a bom e common, sai da casa.
Lucrésia, a governanta, percorre a mesa, para apertar a mão de todos com vigor e para balançar a cabeça, decepcionada para quem não raspou o prato. Caede fica agitada e, com a permissão de Minami, deixo que ela me leve até seu arbusto favorito de jasmins. A breve pausa na conversa é agradável. Está me levando em uma aventura, princesa? Abra um sorriso ao ver o leve cambaleio de seus passos, o modo como ela olha para trás para se certificar de que a estou seguindo. Caede arregala os olhinhos castanhos, observando todas as maravilhas do mundo, e estende as mãos para o cordão da luzinha que inundem o jardim em tons de âmbar. Aquelas duas são tão fofas. Ouço uma voz desconhecida e de sotaque irlandês dizer atrás de mim. Tanhum, imagino. Maya é ótima com crianças, concorda Very. A voz de Connor sai como um estrondo grave. Ela era uma criança até bem pouco tempo atrás. Meu estômago pergunta se auto-implodir ainda está fora de questão. É meio fofo ver que as pessoas com quem Maya mais se identifica têm menos de 2 anos, diz Diego. Talvez a gente devesse montar a mesinha das crianças para todos com menos de 30 anos, sugere Tisha. Quer parar de instigar uma guerra intergeracional? Devolve Nyota. Com você? Nunca. Respiro fundo, deixo o restante da conversa fluir ao meu redor, enquanto fico de olho em Caede e abro um sorriso quando Minami vem se juntar a nós, abanando o rabo com vontade. Ela aponta para uma árvore e balbucia algo que parece ser sua versão de "O que é isso?" É limão, amorzinho. Um limoeiro. Caede deve gostar da resposta, porque se joga no chão e começa a brincar com umas frutas mais baixas. Para além da mureta e do penhasco, vejo mais luzes pontilhando a costa. Outros casarões, hotéis, casas, festas, outros irmãos mais velhos e paixões não correspondidas. Isola Bela e seu istmo não passam de um contorno escuro e vago. Não é ninguém lá à noite, pelo menos ninguém que precise de iluminação. Não fosse o farfalhar das folhagens, eu mal conseguiria distingui-la. Sento em um dos muitos poucos bancos e Minnie se alinha aos meus pés. Expresso minha gratidão eterna porque a Ed sempre que ela me traz seus presentes recolhidos. Pedrinhas, folhas, galhos secos. À distância, um barco cruza as águas iluminadas pelas estrelas, deixando um zumbido pelo caminho. É tão lindo, comento. Lucrésia está distribuindo fatias generosas de bolo de chocolate à mesa e faço um lembrete mental de no futuro deixar mais espaço para a sobremesa. Eu juro, digo a Minami, quando ouço seus passos se aproximarem, que não estou deixando seu primogênito comer terra. Bom, talvez só um pouquinho. Mas é para isso que serve o sistema imunológico. Se não, eu me viro, dou de cara com um par de olhos escuros e meu coração dispara. Olá pessoal, eu tô fazendo esse audiobook aqui para vocês e quero pedir desculpa se tiver alguns erros em relação a algumas falas. Eu tô com alguns problemas de rouquidão, tô atrapalhando ali um pouquinho porque a minha garganta acaba falhando. Mas quem puder, que estiver assistindo, puder estar curtindo, para mim estar continuando com o trabalho, eu agradeço muito. Muito obrigada. Vamos para o próximo capítulo, vou tentar fazer mais nas próximas vezes para ficar mais longo, não fazer só um.